Seja bem-vindo à Cultura Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e até esse momento aqui, nessa disciplina, nesse curso online sobre cultura e tecido de plantas, nós vimos as bases da nossa construção. Nós vimos os fundamentos da cultura e tecidos. Essas fundações sobre as quais todas as técnicas de cultura e tecido se sustentam. A partir de agora, nós vamos começar a mergulhar nas técnicas de cultura e tecidos propriamente ditas. E que técnicas são essas? Nós vamos analisá-las gradativamente, uma a uma, para que vocês possam entender cada uma delas na sua essência. Para quê? Para quando você tiver que aplicá-la de acordo com a cultura que você escolher, você possa escolher a técnica que mais se adequa aos objetivos ao qual você se propõe. Então nós vamos começar a partir de agora a estudar uma dessas técnicas. E qual é? Vamos lá para dentro que você vai entender isso com mais profundidade. O que nós vamos estudar a partir de agora é a micropropagação de plantas em condições in vitro. Esse é um conjunto de técnicas que você vai compreender ao longo dessas várias videoaulas em que nós vamos destrinchar exatamente o que é a micropropagação de plantas. Mas para a gente começar a compreender esse processo, nós vamos fazer uma pequena abordagem inicial. Nós sabemos que as plantas elas têm diversas finalidades de uso. E uma dessas finalidades é na alimentação humana, propriamente dita. Mas as plantas também podem ser utilizadas na alimentação animal, seja para consumo in natura, seja para produção de ração. Além disso, as plantas têm várias outras finalidades, como por exemplo, a produção de medicamentos, sejam medicamentos naturais ou são utilizados como base para a produção de medicamentos que você compra realmente nas farmácias. Elas também são muito utilizadas na parte de ornamentação, na parte de paisagismo. Além disso, existem vários trabalhos de importância enorme, principalmente nos dias de hoje, com relação à conservação do ambiente em que nós vivemos, pelas mais variadas razões. Seja pelo uso desordenado pelo homem, seja pelas queimadas, seja pelas mudanças climáticas que estão acontecendo em função do aquecimento global, seja por que razão for, nós precisamos conservar as nossas plantas. Além disso, elas também podem ser utilizadas como fonte de energia, como por exemplo mostrado aqui o etanol que é produzido a partir de cana-de-açúcar. Mas saibam que existe também o etanol produzido a partir de beterraba, que é utilizado principalmente na Europa. Mas as plantas também podem ser utilizadas como fonte de energia para liberação de calor, como por exemplo, você pode ter carvão que seja mineral, que é extraído da terra e certamente foi oriundo de matéria orgânica, mas ao longo dos milênios transformou em carvão, ou podemos pegar as plantas, como no caso aqui mostrando o eucalipto, e eles serem utilizados para a produção de carvão vegetal, que vai alimentar os fornos das indústrias e por aí afora. Uma outra aplicação é o uso na construção civil. Seja para a produção da estrutura das casas mesmo, principalmente como acontece nos países do hemisfério norte, que utilizam muita madeira na construção de suas casas, mas aqui no Brasil, para a gente, mais utilizado na estrutura das fundações e mais especificamente ainda na produção de mobílias, as mais variadas possíveis e imagináveis. Além disso, existem várias outras finalidades, mas aqui nós já temos uma ideia geral de como que as plantas são importantes para nós. Mas independente da finalidade que a gente tenha para as nossas plantas, todas elas, sem exceção, precisam ser propagadas, porque senão elas acabam. Então, independente da finalidade de uso, as plantas precisam ser propagadas. E quando a gente fala em propagação, existem diversos métodos de propagação de plantas, que elas podem ser agrupadas em dois grandes grupos. O primeiro grupo é da propagação sexuada de plantas, e o segundo grupo da propagação assexuada de plantas. Vamos entender isso com um pouquinho mais de profundidade, sem a menor pretensão de esgotar o assunto. Quando a gente fala de propagação sexuada, ela vai envolver dois princípios principais. O primeiro, ela vai envolver o florescimento das plantas. E além do florescimento das plantas, vai envolver também a formação de sementes. E quando a gente fala de propagação sexuada de plantas, nós temos que ter em nossa mente que existe a questão do florescimento e existe a necessidade de formação de sementes, seja para qual tipo de planta for. Elas são propagadas através de sementes. Por outro lado, existe a propagação assexuada. E no caso da propagação assexuada, não existe o requerimento de que haja o florescimento das plantas
e nem tampouco que haja a formação de sementes, porque nós vamos utilizar técnicas específicas para que haja a propagação dessa espécie. No entanto, existe uma única forma de propagação assexuada que envolve a questão de formação de semente, que nós vamos comentar com vocês daqui a pouco. Mas, principalmente, de uma forma geral, não existe o florescimento e não existe a formação de sementes. Essa é a regra geral. Então, isso engloba os dois principais grupos. E agora, falando um pouquinho mais sobre a propagação sexuada, em que ocorre a participação das flores, do florescimento daquelas plantas, existem alguns conhecimentos básicos que são necessários que a gente tenha se você for trabalhar com propagação sexuada de plantas. E aqui nós não vamos destrinchar todos os pontos, vamos simplesmente mencioná-los, para que vocês tenham uma noção da complexidade desse assunto. Então existem alguns conhecimentos que são básicos, são prioritários. Você precisa conhecer da planta essas características para que você possa somente então começar a trabalhar e pensar na reprodução sexuada dela. O primeiro conceito é o tipo de fecundação. Essa planta que você está estudando é uma planta que apresenta fecundação cruzada ou é uma planta de autofecundação? Fecundação cruzada envolve indivíduos diferentes. Autofecundação é o próprio indivíduo se fecundando. Além disso, essa planta está trabalhando com relação ao sexo da planta. São plantas monóicas ou são plantas dioicas? O que são plantas monóicas? De uma forma bastante simplificada, são plantas que têm apenas um único sexo presente naquela planta. Então tem uma planta que é masculina e tem uma planta que é feminina. Por outro lado, eu posso ter plantas que são dioicas. Ela tem os dois órgãos reprodutivos numa mesma planta. Então qual que é o tipo de planta que você está trabalhando? Além disso, qual que é o tipo de flor em relação à sexualidade? Ou seja, você tem flores que são unissexuadas, seja masculina ou feminina, na sua planta? Então, uma flor é masculina e a outra flor é feminina? Ou você tem uma flor que é hermafrodita? A mesma flor tem os órgãos masculinos e os órgãos femininos. Que tipo de flor você tem na sua planta? E se não bastasse, você ainda precisa saber qual que é o tempo de maturação dos órgãos sexuais. Principalmente quando nós estamos considerando as flores hermafroditas, ou seja, as flores que têm os dois sexos na mesma flor. Os dois órgãos reprodutivos não necessariamente estarão maduros no mesmo momento. Pode ser que você tenha o fenômeno da protogenia. O que é protogenia? É que o órgão feminino ele vai estar maduro antes do órgão masculino. Ou você pode ter uma planta em que a flor hermafrodita vai apresentar protandria. E o que é protandria? Ocorre quando o primeiro órgão a se maturar é o órgão masculino. Isso aí é uma característica das espécies para evitar a autopolinização. Então você precisa saber vários conceitos básicos para você começar a trabalhar com a sua planta. Mas uma vez você conhece esses conceitos básicos, na propagação assexuada, você agora tem que ter o fenômeno da polinização. Seja por autofecundação ou seja por fecundação cruzada, você precisa colocar em contato o órgão masculino e o órgão feminino. Na verdade, não o órgão em si, mas as estruturas reprodutivas precisam entrar em contato. Que no caso do órgão masculino produz os núcleos espermáticos nas anteras e o órgão feminino produz a oosfera dentro dos óvulos. E essa polinização pode ter várias formas. Nós podemos ter métodos que são naturais, como está mostrado aqui, por exemplo, o método em que está utilizando as abelhas como vetor de polinização. Mas tem vários tipos. Tem o efeito do vento, tem vários outros insetos que podem participar. Aqui está mostrando apenas uma única forma de polinização natural. Mas também nós podemos ter a polinização artificial, como está sendo mostrado nessa figura aqui do lado esquerdo, em que artificialmente, no caso aqui mostrando um pincel que está em contato com as anteras, pegou os grãos de pólen, dentro do grão de pólen nós temos os núcleos espermáticos, e está colocando em contato com o órgão reprodutor feminino. Então estou direcionando o processo reprodutivo. Mas eu preciso ter na reprodução sexuada o fenômeno da polinização. E uma vez feita a polinização e tendo ocorrido com sucesso o fenômeno, que nós não vamos entrar em detalhe em todos os processos de formação do embrião, mas vai haver a formação da semente que vai conter o embrião dentro dela. Então nós vamos ter a formação
do fruto, vai ter a formação da semente e dentro da semente nós vamos ter o embrião. Seja por autofecundação ou fecundação cruzada, não importa. E com isso nós vamos ter a formação da semente. E a semente que vai ser utilizada para perpetuar aquela espécie, para propagar aquela espécie. Isso é propagação sexuada. Por outro lado, nós temos a propagação assexuada, que também é conhecido como propagação vegetativa. É a mesma coisa, são sinônimos. Propagação assexuada e propagação vegetativa é a mesma coisa. E qual que é o objetivo de você fazer a propagação assexuada? É para você obter clones. Não é para produzir sementes, é para a produção de clones, que podem até ter a forma de uma semente. Na grande maior parte das vezes, não vai ter. Na verdade, para produzir semente tipo clone, existe apenas um único método, nós vamos mencionar daqui a pouco com vocês. Mas o objetivo da propagação assexuada ou propagação vegetativa é a produção de indivíduos clones. Mas o que são clones? Clones são indivíduos que são geneticamente idênticos à planta mãe. Aqui está mostrando no meio a ovelha Dolly. Foi o primeiro organismo pluricelular do reino animal que foi clonado. E o nosso universo são os homens, que não se faz clone, é eticamente proibido fazer estudo nessa área. Em animais se fazem clones, mas nosso objetivo é trabalhar no reino vegetal, produzir indivíduos geneticamente idênticos à planta mãe. E para fazer isso, nós podemos ter várias metodologias, várias formas de a gente fazer a propagação assexuada ou propagação vegetativa. E aqui nós estamos citando apenas algumas, como por exemplo, a apomixia, a enxertia, a auporquia, a mergulhia, a estaquia e tem vários outros. Vamos dar uma pequena passagem, porque o nosso objetivo aqui é cultura de tecidos. Mas vocês vão ver que existe uma correlação entre as formas de propagação assexuada. E vocês vão ver aonde a cultura de tecidos se insere nesse cenário de propagação vegetativa. O primeiro é a apomixia. E o que é a apomixia? É a formação de sementes sem que haja fecundação da oosfera pelo núcleo espermático. Isso é um universo enorme. Apenas algumas espécies, principalmente algumas gramíneas forrageiras, que fazem esse fenômeno da apomixia. E ela tem várias formas. É extremamente complexo. Mas o que acontece nesse caso? Há sim a formação de sementes, porém não há fecundação. Nem por meio de autofecundação, nem fecundação cruzada. As sementes são chamadas de sementes apomíticas e elas são geneticamente idênticas à planta mãe. Não é a regra da natureza, é uma exceção e acontece em determinadas famílias de forma muito específica. Enxertia. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre enxertia. Em enxertia nós temos duas partes. Nós temos o enxerto, que vai dar origem à parte aérea, e nós temos o porta-enxerto, que vai dar origem ao sistema radicular. Então nós temos duas plantas mescladas. Uma planta que vai dar origem ao sistema radicular, que é chamada de porta-enxerto ou cavalo, e a parte aérea que efetivamente vai produzir alguma coisa. Então é o chamado de enxerto ou cavaleiro. E existem diversas técnicas de enxertia. Existem razões pelas quais isso é feito, mas isso foge ao escopo da nossa disciplina aqui em cultura de tecido de plantas. Mas aqui está mostrando um tipo de enxertia, aqui está mostrando um outro tipo de enxertia, e aqui está mostrando um outro tipo de enxertia no esquema, e aqui mostrando ele sendo feito na prática. Então nós temos uma planta com uma carga genética formando o sistema radicular, e uma outra planta com outra carga genética formando a parte aérea. Um terceiro tipo de propagação assexuada é chamado de auporquia. O que é auporquia? Talvez vocês já tenham visto esses saquinhos ao redor de determinados caules e que se coloca terra aqui dentro. O que é feito na auporquia? Você faz um anelamento do caule, como está mostrado nessa figura, e depois você coloca ao redor dele solo e fecha ele com determinado plástico e deixa ele confinado. E o que vai acontecer nesse caso? Vai haver um enraizamento do ramo preso ainda à planta mãe no caule. E depois o que você faz? Você corta essa parte, retira e você tem uma nova planta. Existem plantas que se propagam por auporquia. Uma quarta forma de propagação assexuada é a mergulhia. É muito semelhante à auporquia, só que nesse caso, ao invés de colocar o solo ao redor da planta, você faz uma submersão do caule no solo. E o que acontece? Você prende ele de tal forma que ele não vai subir e depois você cobre com terra. E deixa uma parte exposta daquela planta. E o que vai acontecer nesse caso?
vai haver um enraizamento do ramo ainda conectado à planta mãe. E uma vez feito isso, você pode deixá-los conectados ou você pode ver que simplesmente cortar e você tem uma planta geneticamente idêntica à planta mãe. Isso chama-se mergulhia. Não vou entrar em detalhes quando você utiliza uma técnica ou outra. Uma quinta forma é conhecido como estaquia. E o que é estaquia? Você já deve ter ouvido falar sobre essa técnica. Ela é muito comum para a propagação vegetativa de plantas, em que você vai fazer um corte do caule, você vai produzir as estacas, e depois você, como está nesse caso mostrando a estaca aqui, e agora você vai fazer o enraizamento dessa estaca e ela vai dar origem a um novo indivíduo. Como eu peguei um ramo dessa planta, este ramo aqui eu utilizei, e este ramo vai virar uma nova planta. Então isso é chamado de estaquia. Está aqui mostrando uma representação. Eu pego um pedaço do caule, corto, e agora eu faço o tratamento dele para que haja um enraizamento, coloco ele no solo, e agora eu tenho uma nova planta formada, geneticamente idêntica à planta mãe. Até agora nós já vimos um pouco sobre a apomixia, sobre a enxertia, sobre a alporquia, sobre a mergulhia e sobre a estaquia. Agora vamos falar dos outros. Que outros são esses? Um desses outros é a cultura de tecido de plantas. É o universo que nós vamos trabalhar. E é uma forma de propagação assexuada de plantas. E a cultura de tecidos é considerada, portanto, uma forma de propagação assexuada ou propagação vegetativa de plantas, porém conduzido em condições totalmente assépticas e controladas. E o nome que se dá a essa propagação assexuada de plantas utilizando cultura de tecido de plantas é micropropagação. Micropropagação ou propagação vegetativa in vitro ou propagação in vitro de plantas são tudo sinônimos. E é esse universo que nós vamos trabalhar. Agora você já sabe como a cultura de tecido de plantas se insere na propagação das plantas. Não está relacionado com propagação sexuada de plantas. Ele está relacionado com propagação assexuada de plantas. É uma das diversas formas de propagação assexuada de plantas. Agora nós vamos adentrar com mais profundidade nas diversas técnicas de micropropagação de plantas, mas isso nós vamos fazer a partir da nossa próxima videoaula. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês aqui e agora, e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!